Olá, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Vamos dar seguimento à segunda aula em que nós estamos tratando da legislação orgânica do município de Santa Maria da Serra para o seu concurso público. Ok, pessoal? Pois bem, hoje nós iremos dar continuidade da nossa última aula. Eu peço perdão por ter demorado um pouquinho, mas é porque eu também estou produzindo outros materiais para outros concursos públicos, então eu peço humildemente perdão pela demora, tá bom? Mas aqui está o material, eu espero que vocês venham estar gostando das aulas. Bom, como eu falei, hoje na aula de número 2, eu prometi que nós iríamos começar a seção 2 da legislação orgânica, ok? Bom, a seção 2 ela começa com um ponto muito importante, principalmente quando eu chego mais à frente, eu vou tratar propriamente dito, por exemplo, das competências do município. Então, a aula de hoje, ela está, assim, de extremíssima importância, ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha caneta para nós começarmos a abordagem. Bom, o artigo 6º, ele vai me dizer que o município, ele pode dividir-se para fins administrativos. Ou seja, quando eu li este artigo, eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Porque se caso eventualmente este artigo propriamente dito ele for cobrado na sua prova, eu fiquei com certo receio deste poderá. Porque pode vir muito bem o examinador colocar que o município ele não pode se dividir, ou ele pode se dividir para outros fins. Aqui a lei me deixa muito bem claro que pode dividir para fins administrativos, ou seja, a finalidade administrativa, em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos, ou seja, aqui nós temos, deixa eu apagar aqui e pegar uma outra caneta para diferenciar. Aqui nós temos 4 verbos: criados, organizados, suprimidos ou fundidos. Por que eu gosto bastante de separar verbos? Porque através do verbo você consegue identificar o que aquele artigo vai lhe trazer. Ou seja, quando você analisa o verbo, você consegue, na questão, ver se está certo ou se está errado, ou se o verbo foi trocado. Nesse nosso caso aqui, nós temos distritos a serem criados, serem organizados, suprimidos ou fundidos. Observada a legislação estadual, outro ponto que pega também prova, porque aqui eles podem colocar uma legislação federal ou uma legislação municipal. Porém, quando eu estou tratando de distritos, de desmembramento de municípios, etc, 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 eu tenho que analisar a legislação estadual. Então, quando eu falo na criação, organização de suprimir, no caso, né, fundir distritos, eu falo em uma abordagem, uma análise da legislação estadual, ok? E o atendimento aos requisitos estabelecidos nesta lei orgânica. Pessoal, como eu sempre falo em todas as aulas que eu leciono legislação orgânica, tudo você tem derivado da onde? Da nossa Constituição. E aqui na legislação orgânica não seria diferente. O que eu acabei de mostrar para vocês, nós podemos encontrar tanto no artigo 18, parágrafo 4º, quanto no artigo 30, no inciso 4º. Aqui no artigo 18, parágrafo 4, vai me dizer que a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por legislação estadual. E aqui no artigo 30, lá no inciso 4º, vai me dizer que criar, organizar e suprimir distritos, eu vou precisar observar a legislação estadual. Ok, pessoal? Ficou claro? Eu sempre vou analisar qual legislação estadual, ok? Parágrafo 1º.
A extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária. A população da área interessada e a cessão dos requisitos necessários à sua implantação. Ou seja, se eu falar em extinguir, de extinção do distrito, eu preciso ter uma prévia, uma consulta, né? É um plebiscito. Eu tenho uma consulta prévia à população. E a cessão dos requisitos necessários à sua implantação. Eu só posso, então, ter esta extinção se ela se efetuar mediante esta consulta, prévia consulta. Quando eu falo de plebiscito, eu falo desse conceito. Ok, pessoal? Desta prévia consulta à população, as populações que serão diretamente afetadas. E quando eu digo afetadas, eu digo no sentido não negativo, nossa, afetada negativamente, negativo. Eu falo no sentido de diretamente sofrer alguma alteração com essa extinção, ok? Que são palavras que nos remetem coisas ruins, tá? Se assim eu posso dizer. Bom, o artigo 7º, ele vai me trazer um pouquinho dos requisitos para a criação de distrito. Só que aqui, pessoal, eu não achei tão assim, não é pertinente, longe de mim falar tal coisa. Mas eu quis dar uma aceleradinha porque o artigo 7º, ele é gigante, principalmente quando eu trago as alíneas, que são as letras, tá? Do referido artigo. Ou seja, eu preferi pular um pouquinho para o artigo 11, onde eu tenho acerca da competência do município. Por quê? Porque se você pega as provas de legislação orgânica, você tem muita cobrança da competência do município. Tanto que sempre é apropriado que quando um aluno, um candidato, for estudar legislação orgânica, que ele, dependendo, claro, do concurso dele, se for um concurso para a Câmara, então, obviamente, ele vai focar também nos assuntos relacionados à Câmara, etc. Porém, todo concurso em que eu tenho legislação orgânica, é importante você sempre abordar os pontos de competência do município, a competência do município junto com a União, junto com os estados, enfim, esse ponto inicial é importante. Por isso que eu quis trazer para vocês o artigo 11, que ele vai tratar da competência comum do município. Ou seja, é uma competência que eu tenho do município. É o município com a população, tá? Artigo 11. Compete ao município no exercício de sua autonomia. Foi o que nós falamos lá na primeira aula, que nós temos autonomia, né? Legislativa, administrativa, etc, etc. Por isso que eu tenho essa legislação orgânica, que a própria legislação orgânica em si já é o exercício de uma dessas autonomias, tá? Ou seja, legislar tudo, sobre tudo quanto respeite ao interesse local, ou seja, eu tenho um município tratando de interesses do município, tá? Eu não vou extrapolar as competências do município. Tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe privativamente, ou seja, uma competência privativa do município, entre outras, as seguintes atribuições. Aqui, pessoal, vem um rol que, infelizmente, você tem que passar inciso por inciso, porque você não sabe qual inciso o examinador ele pode cobrar. Ou seja, você precisa passar inciso por inciso, tanto quanto aqui na competência privativa, no artigo 12, que eu tenho a competência juntamente com a União, estados, e também quando eu tenho as proibições do município, né? O que o município não pode fazer. Ou seja, esses pontos são muito importantes, porque você precisa analisar, porque o examinador ele pode tentar te confundir. Então, passe inciso por inciso. Não são incisos grandes, basicamente é tudo retirado da Constituição, do artigo 30, propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Uma das atribuições do município é elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Pessoal, basicamente, toda a legislação orgânica você tem esse ponto aqui. Assim, de todas que eu vi, você tem a mesma redação ou parecida com a da Constituição.
Ou seja, o que leva a todas as legislações orgânicas terem ali uma mesma visão, tá? Você olha e você identifica pontos muito parecidos. Não estou falando que é a mesma negativamente, porém eu falo que são legislações muito parecidas, tá bom? Inciso segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, eu não vou ali, como eu estou falando, o município não vai extrapolar nada. Vai suplementar alguma legislação federal, alguma legislação estadual no que couber, de acordo ali dentro da sua competência, ok? Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe até um pouquinho da Constituição, porque o artigo 30 é um artigo que praticamente ele define quando eu tenho nas legislações orgânicas as competências do município. Ele define, ou seja, olha aqui para vocês verem. Artigo 30 da Constituição. Compete aos municípios. O que compete? Legislar sobre assuntos de interesse local. Vimos isso. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vimos isso. Instituir e arrecadar tributos. Vimos isso. Ou seja, você tem um copia e cola da Constituição. Por isso eu gosto bastante de ter a Constituição ao meu lado quando eu estou estudando qualquer assunto, tá? Quarto, criar, organizar e suprimir distritos. Foi o que nós lemos na Constituição. Observada a legislação estadual, tem que colocar um E aqui, ó, estadual. E os requisitos desta lei orgânica. Quinto, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial, ou seja, aqueles serviços que são benéficos à população, aqueles serviços que suprem, melhor dizendo, os interesses, as necessidades da população. E aqui percebam, o que eu estou destacando? Verbos. Eu estou destacando aqui os verbos. Por que os verbos são importantes? Porque através deles vocês vão conseguir identificar quais são as competências. Através dos verbos, vocês vão conseguir identificar de cara o que é uma competência do município, privativo do município, o que não é, ok? Cuidado com isso. Sexto, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. De onde eu tenho retirado esse texto? Da Constituição. E aqui no inciso 7º, eu tenho a mesma redação, porém aqui de serviços de atendimento à saúde da população. Eu tenho a mesma redação. O que vai mudar é que no inciso 6º eu tenho programas de educação e no inciso 7º eu tenho programas de atendimento à saúde da população, ok? Aí, infelizmente, é passar por inciso, cada inciso fazer essa leitura, para que venha ficar na mente. Infelizmente, você decorar. Oitavo, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo normas regulamentares de edificações, de loteamento e arruamento. Inclusive, tem-se legislações que tratam propriamente dito, né, pessoal, dessa questão de controle de uso. Agora eu não lembro qual era, mas eu lecionei já tem um tempinho já, em que trata propriamente dito dessa questão do solo, tem também da questão de construções, de edificações, por exemplo, da calçada, da rua, enfim. São legislações muito próprias ali, a depender do concurso que a pessoa vai prestar, realmente é algo muito da profissão, do concurso em si, melhor dizendo, mas existe, tá? Só a título de curiosidade. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Aí aqui eu já tenho a figura tanto da ação fiscalizadora federal e estadual. 10º,
organizar o quadro, instituir o regime jurídico único e planos de carreira de servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. Ok, pessoal? Vamos continuar a nossa leitura. E depois da nossa leitura, eu vou vir com algumas questões, tá? Deixa eu ver aqui qual foi o slide que eu parei. Vamos lá. Conceder e renovar licença para instalação de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, fixando-lhes horário e condições de funcionamento, observadas as normas federais pertinentes e revogá-la quando suas atividades se tornarem prejudiciais à saúde. Então, ó, vamos dividir esse artigo aqui. Bora. Pode-se conceder, ou seja, uma primeira autorização, ou renovar, ou seja, renovar aquilo que já está concedido. O que eu posso conceder e o que eu posso renovar? O que eu posso? Licença. Então, vamos lá. Vamos trinchar o artigo. Eu posso conceder e eu posso renovar a licença. Para quê? Qual o objetivo dessa licença? Instalação de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços. Ok. O que eu posso fixar? O horário, condição de funcionamento, ou seja, horário, funcionamento de quê? Desses estabelecimentos. E eu preciso observar as normas federais. E eu posso revogar essa licença quando as atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego público, bons costumes, meio ambiente e outros mais no interesse da comunidade, é o interesse coletivo aqui. Fazer cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Ou seja, aqui, pessoal, nós podemos ver como que? Como uma ação de fiscalização. Eu vejo assim. O que me remete muito um princípio muito conhecido na administração, que é o poder de polícia, que difere muito, tá, da polícia judiciária, difere muito. Aqui eu tenho uma polícia de fiscalização, tá? Ok? Então, esse poder de polícia diferencia bastante. 14. Elaborar o plano diretor observadas as diretrizes gerais fixadas em lei federal. E 15. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos e, em especial, quanto ao trânsito e tráfego, promovendo sobre. Aqui, pessoal, eu tenho muitas alíneas, tá? Se não me falha a memória, são as alíneas. Ou seja, por que eu não trouxe? Porque a extensão é gigante. Ia ficar bem cansativo. Mas depois vocês voltam lá na legislação. Eu não sei como que eu faço para colocar o link aqui, mas eu posso tentar colocar na descrição. Não sei como faz, mas é um aprendizado. E vocês já são direcionados diretamente, tá? 16. Dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertences a entidades privadas. 17. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, letreiros, faixas, emblemas, comunicação e publicidade. Aqui você tem muita questão também da poluição visual, né, pessoal? Você tem muito dessa questão da poluição visual. Bem como a utilização de quaisquer outros meios de propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Vamos saber um pouquinho o que é esse poder de polícia municipal? Gente, o que eu tenho no poder de polícia? Eu tenho uma forma de fiscalização, ok? Inclusive, eu sempre trago aqui a doutrina dessa professora aqui, ó, a Maria de Pietro, de Direito Administrativo.
E ela traz aqui um conceito de poder de polícia que eu gosto muito mesmo. Eu deixei até marcado aqui para trazer para vocês, ó. Prestem atenção, que eu vou trazer aqui para vocês, ó. Cadê aqui? Ó. Preste atenção. O poder de polícia é a atividade do Estado, ou seja, a atividade de regulamentar, autorizar, fiscalizar, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Por isso que nós sempre temos o quê? O interesse público, o interesse coletivo, o interesse da comunidade, acima do individual. Eu tenho a administração atuando sempre em cima, acima de interesses privados, de interesses próprios, no sentido de eu sempre vou ter a coletividade como prioridade. Por isso que até na própria doutrina da professora, nós percebemos que quando eu tenho este poder de polícia sendo exercido, eu não tenho nenhum ferimento ao direito individual daquela pessoa. Ok? Eu não tenho, ela até traz aqui, ó, o que eu tenho com esse poder? Condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo, ou seja, eu vou garantir à coletividade um bem-estar. Nesse nosso caso aqui, o que eu vou condicionar, o que eu vou assegurar à coletividade? Uma boa qualidade de vida. Ou seja, quando eu tenho aqui qualquer outro meio de propaganda, é qualquer, eu tenho visual, eu tenho auditivo, ou seja, eu tenho o interesse coletivo acima dos interesses individuais. Entendem? Ok? Espero que tenha ficado bem claro. Se vocês quiserem depois, podem colocar nos comentários, porque aí eu faço uma aula só falando do poder de polícia, tá bom? Que tem, assim, uma historicidade imensa por trás deste poder, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. 18. Dispor sobre o registro, captura, guarda e destino dos animais apreendidos, assim como sua vacinação com a finalidade de erradicar moléstias. 19. Constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. 20. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão da legislação municipal. 21. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. 12. Conceder licença para a realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas prescrições legais. E 13. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameaçam ruir. Outro ponto aqui. Eu tenho a segurança da coletividade sempre se sobressaindo, ok? Vamos treinar então, pessoal? Vamos treinar algumas questões? Bom, como eu falei para vocês, é uma leitura. Deixa eu esperar essa telinha aqui sair, gente. Espera aí, saiu. É o que eu falei para vocês. Nós temos a leitura da letra da lei. Infelizmente, você vai encontrar isso em toda a questão em que você tem a legislação orgânica sendo cobrada. Você vai ter ali a questão da competência do município, você vai ter muito isso, tá bom? Nós veremos isso nas questões. Vamos lá. Marque a opção incorreta de acordo com a lei orgânica do município de Santa Maria da Serra. É competência comum do município, ou seja, o artigo 11 que nós estávamos lendo agora. Letra A. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar e publicar balancetes dos prazos fixados em lei. E aí? Não vejo nada de errado, foi o que nós lemos, né? Letra B. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental? Não vejo de errado, nós também temos a mesma cooperação em relação à saúde. C.
Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação municipal. Fica um pontinho de interrogação aqui. Ou letra B. Dispor sobre a administração, uso e alienação de seus bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. E aí, pessoal? Se fosse você, qual que você marcaria? Letra C. Letra C está errada. Gente, eu tô percebendo aqui que eu pulei. Por isso que eu tava vendo aqui que tinha alguma coisa errada no meu material. Eu pulei aqui, gente, o inciso 11 e 12, ó, percebem? Eu pulei aqui, ó, pulei do 10 pro 13. Oxe, gente. Mas aí, graças a Deus, eu trouxe aqui, ó. Aqui o inciso 12, 11 e 12 vai tratar da administração, uso e alienação de seus bens, e o 12 vai tratar que, inclusive, mediante desapropriação por necessidade e utilidade pública. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no comentário aqui fixado, tá? O inciso 11 e 12. Por isso que eu vi, gente, estranho, eu pulei do 10 para 13. Sabe como você fica com aquele ponto de interrogação na cabeça? Enfim, gente. Mas erros acontecem. Tá bom, pessoal? E aqui, então, ó, vamos voltar lá no nono. Por que que eu não tenho municipal? Eu falei para vocês que é cobrado, ó, patrimônio histórico-cultural, proteção, só que a ação fiscalizadora é federal e estadual, e não municipal, como aqui a questão me trouxe, tá bom? Segunda questão. Segundo a lei orgânica do município de Santa Maria da Serra, é incorreto afirmar. Aqui eu já olho, já fico assim, sabe? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O executivo, o legislativo e o judiciário. Ixi, gente, eu acho que aqui não precisa nem continuar, né? Você acha que precisa continuar, gente? Não precisa nem continuar, pessoal. Não tem o judiciário. E por... Ai, Rebeca, nossa, mas que palhaçada. É claro que não tem. Mas por que que eu coloquei? Porque cobra. Inclusive, eu já vi diversos professores falando, gente, muito cuidado com isso. Por quê? Porque é automático. Quais são os poderes que nós temos? Executivo, legislativo, judiciário. Mas como que eu vou ter um judiciário no âmbito municipal? É possível isso? Tanto que quando eu vou precisar pleitear um direito que eu tenho ali a outra parte como município, eu não tenho judiciário municipal. Não, eu vou procurar a justiça. Eu não tenho judiciário estadual. Perdão, estadual não, municipal. Ou seja, muito cuidado com isso. Todas as outras opções estão corretas. Essa que está errada. Não vou continuar aqui, eu vou pular para não alongar muito a aula, tá bom? Em conformidade com a lei municipal, aqui a legislação orgânica, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo. Vamos lá. O município poderá dividir-se para fins administrativos. Bacana. Em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos. Por lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação e o atendimento aos requisitos estabelecidos nessa lei orgânica. E aí, qual que corretamente corresponde a esta lacuna? Qual legislação eu vou observar quando eu falo de distrito? Estadual, municipal, federal ou distrital? Distrital fica um pouco estranho, né? Estadual, artigo 6º da Lei Orgânica. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós começaremos o artigo 12, em que eu tenho essa competência já do município com os outros entes da federação. Ok, pessoal? E vou deixar no comentário o inciso 11 e 12. Gente, eu peço perdão. Realmente eu li e falei, gente, alguma coisa de errado aqui. Tá meio estranho. Tá bom, pessoal? Peço novamente perdão. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.